Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje para uma aula especial a respeito do tema Inteligência Artificial do nosso curso de especialização em Direito Digital e Governo Eletrônico do Instituto Bacelar Online. Eu nem preciso dizer para vocês o quanto inteligência artificial é um tema importante hoje e se tornou algo corriqueiro nas nossas vidas. Todos nós, em alguma outra medida, estamos em contato com a inteligência artificial. E é importante que nós, juristas, tenhamos conhecimento a respeito desse processo, o que significa inteligência artificial, porque seremos os responsáveis por regular essa matéria, por resolver conflitos e problemas que surjam pelo uso da inteligência artificial. A ideia hoje é dar uma pequena amostra desse tema que é muito rico e poderia, obviamente, ter muitas outras questões a serem debatidas. Para tratar do tema, eu acabei escolhendo dividir em alguns tópicos esse grande assunto. Vamos abordar os fundamentos da inteligência artificial, a história, os tipos, a questão da machine learning, que é o principal tema, talvez, da inteligência artificial atual, e por último, vamos falar um pouquinho a respeito da regulação jurídica da inteligência artificial. Bom, iniciemos pelo primeiro ponto. Fundamentos de inteligência artificial. Eu vou abordar essa questão a partir de 3 perguntas fundamentais. Ou seja, se a gente encontrar essas respostas, a gente já vai começar a entender um pouco mais a respeito desse assunto. O primeiro, por que é importante estudar inteligência artificial? Até que ponto ela realmente é algo que vale a pena ser estudado? Bom, o fato é que nós hoje em dia já temos inúmeras aplicações de inteligência artificial impactando na nossa realidade, impactando na nossa cultura, nas nossas questões sociais e fundamentalmente na nossa economia. Vejam que alguns sistemas customizáveis, como o Watson da IBM, já estão sendo usados por mais de 20 mil empresas em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, o Bradesco se utiliza da inteligência artificial do Watson nos seus sistemas de comunicação com os usuários, na BIA, que é o nome do robô que faz o atendimento do Bradesco. Isso só para dar um exemplo, né? São mais de 20 mil empresas, como eu disse. Outra aplicação importante da inteligência artificial é nos serviços de streaming. Empresas como Netflix, YouTube, Spotify, elas são baseadas e o segredo do seu negócio é a inteligência artificial. Inteligência artificial é esta que não só identifica as preferências do cliente, mas também condicionam a vontade do cliente. A Netflix, por exemplo, ela impulsiona ao cliente os filmes menos vistos, aqueles que não são tão demandados, porque isso é interessante por uma questão econômica. Já, por exemplo, sistemas de inteligência artificial, como nos sites da Amazon, eles impulsionam ao cliente o que está sendo mais vendido. Porque o sistema de logística de entrega da Amazon é diferente do sistema de logística de entrega do produto da Netflix. E claro, então, que eles querem, obviamente, atentar para as preferências do cliente, mas eles também têm interesses comerciais que são combinados através de um sistema de inteligência artificial. Os sistemas de busca, as redes sociais, Google, Facebook, trabalham muito com inteligência artificial. Na verdade, claro, o Google ele ficou famoso como um sistema de buscas, mas hoje ele tem mais de 100 aplicações, a maior parte delas pautada em inteligência artificial. O Google hoje se intitula como uma empresa de inteligência artificial. A mesma coisa o Facebook. O perfilamento digital, a clusterização que é feita pelas redes sociais, ela acaba dando uma possibilidade de plataformas como o Facebook condicionarem o comportamento dos indivíduos para uma ou outra direção. Isso é feito por inteligência artificial, não é mais feito por pessoas. Os bancos, as empresas, também estão utilizando a inteligência artificial, por exemplo, para análise de crédito, para ver para quem eles devem ou não dar empréstimos, para decisões de RH. Isso é um problema, porque, obviamente, que há um perigo de discriminações, obviamente, a sobrevinda de preconceitos que a máquina repete, que existem, obviamente, mesmo em decisões humanas de RH, mas a máquina, às vezes, pode potencializar. Então é muito complicado, mas é algo que já está acontecendo. Há um outro exemplo interessante,
que é de uma empresa que em 2017 já, em Hong Kong, criou um cargo para uma máquina, para um robô de inteligência artificial, o que é algo muito surpreendente para a gente, né? Na área de medicina, o diagnóstico de doenças hoje em dia está incrível. A inteligência artificial possibilitou um grau de acuidade muito grande na identificação de doenças que o ser humano não consegue ter. E não é só isso, a ingestão de nanorobôs no corpo humano, movidos por inteligência artificial no combate a doenças ou para a recuperação de movimentos, é algo fantástico e que está sendo desenvolvido pela inteligência artificial. Os carros autônomos, os serviços de localização, são outro exemplo fantástico de inteligência artificial. E, na realidade, os carros autônomos, eles utilizam o que é de mais sofisticado em termos de inteligência artificial da atualidade. Tesla, Uber, Google, Waze, eles criaram um sistema de autolocomoção que combina um sistema lógico com uma enorme base de dados, com um sistema de geolocalização por satélite, com um sistema que identifica coisas e percebe a movimentação dos demais usuários de uma forma totalmente combinada e que permite que o carro dirija sozinho. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de, quando eu estava no primeiro semestre do ano passado, lá na Califórnia, de andar com um carro da Tesla elétrico e autônomo. Então chegou uma hora lá, a gente ligou no GPS para onde queria ir e o carro vai sozinho, manobra sozinho, ultrapassa sozinho. A gente que não está acostumado parece que está numa montanha-russa, você fica, né? Mas é fantástico, assim, eu fiquei muito impressionado com essa tecnologia dos carros autônomos. E, claro, os chatbots, esses incríveis sistemas de programação de linguagem natural que tentam imitar a capacidade humana de desenvolver textos, né, de se comunicar. O Alexa, da Amazon, é um bom exemplo, Siri, da Apple, a Cortana, da Microsoft, e o mais sofisticado de todos, que é o GPT-3, da Open, uma empresa do Elon Musk, que está se desenvolvendo muito rapidamente, né? O GPT-2, por exemplo, que é de 2019, ele trabalhava com uma média de 1,0 bilhões de parâmetros. O GPT-3, que é de 2020, já pulou de 1,5 para 175 bilhões de parâmetros. Uma coisa incrível, né? E não para de evoluir, né? Então a gente está, na realidade, engatinhando nesses mecanismos, então, que acabam possibilitando coisas jamais vistas, né, na nossa realidade. Mas, claro, a inteligência artificial tem aspectos muito positivos. Eu vou, na minha aula, claro, destacar os aspectos positivos, mas nós temos que ter certas ressalvas, certas desconfianças, e em alguns casos não é tudo isso, né? E eu trouxe um exemplo um pouco curioso para vocês aqui hoje a respeito disso, pelo seguinte: o GPT é um sistema incrível de programação de linguagem natural, mas ele tem falhas também. Para você ter uma ideia, eu acessei o sistema e a gente lá coloca uma frase e pede para o computador continuar a criar, de forma totalmente original, um texto com base numa frase inicial que a gente coloca. Não é? E daí o computador colhe informações da internet e tal, e cria um texto. Eu fui lá e testei e coloquei o seguinte texto, vamos ver a resposta que ele me deu. Eu coloquei assim: Emerson Gabardo é um professor brasileiro que... E daí pedi para o computador me construir um texto a meu respeito. E daí o que saiu foi: Emerson Gabardo é um professor brasileiro que, desde então, está no Brasil para apoiar a campanha de Bolsonaro. Convenhamos que eu fiquei assim com esse texto, né, não tem nada a ver com a realidade, então me impressionou um pouco, né, da onde que ele tirou isso, né? E depois o resto do texto é um texto meio nonsense, meio psicodélico, assim, não tem muito sentido não. Então eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, né, com o GPT, que estava prometendo muito, mas no caso aí, não sei, o resultado não me agradou muito não. Então, a inteligência artificial é maravilhosa, mas também não é tudo isso. Ainda é um caminho a percorrer bem grande. Mas o fato é que, realmente, a gente está nos primeiros passos, na primeira década, realmente, de implementação da inteligência artificial. E o fato é que, atualmente, as 5 mais importantes marcas do mundo são empresas que trabalham com inteligência artificial, que são Apple, Google,
Microsoft, Amazon e Facebook. Então, para a gente ver como o mercado está valorizando aquelas empresas que estão no desenvolvimento de inteligência artificial. Bom, então é um tema super importante mesmo. A gente, como jurista, não pode ficar de fora desse processo, porque ele vai atropelar a gente. E na pandemia tem se desenvolvido muita coisa, né? Quando acabar a pandemia, obviamente que essa economia da inteligência artificial vai bombar, né? Tudo isso vai vir à tona, não tem dúvida disso. Bom, depois de tratado então esses pequenos exemplos de por que estudar a inteligência artificial, uma coisa importante a gente ter um conceito. Então, qual seria o conceito de inteligência artificial? Nós não temos um conceito exato, preciso. É um termo ambíguo que pode querer dizer diferentes coisas. Mas eu vou propor aqui para vocês um de caráter meramente instrumental, que me parece poder facilitar a nossa conversa aqui, mas não tenho a pretensão de adotar um conceito definitivo, não, a respeito dessa matéria. Há uma indeterminação nesse campo, inclusive porque o fato é que a gente tem dificuldade até mesmo de compreender o sentido da inteligência humana. O que é inteligência humana? Não há uma resposta fácil para isso. Então, se a gente tem dificuldade para entender até o conceito de inteligência humana, não é difícil de entender as dificuldades que a gente tem para dar um conceito para a inteligência artificial. Mas eu vou propor aqui para vocês dois conceitos que têm a ver com abordagens diferentes. Primeiro, podemos entender a inteligência artificial como uma área da ciência da computação. Na realidade, como nós fazemos com o direito também. O direito pode ser entendido como sistema positivo ou como ciência que estuda o sistema positivo. Então, a inteligência artificial também, ela pode ser compreendida como uma área da ciência da computação que busca estudar mecanismos para que as máquinas simulem a inteligência humana. Mas eu também posso entender a inteligência artificial como um objeto dessa ciência, como aquela capacidade de uma máquina programada de analisar e tomar decisões autônomas de elevado nível de complexidade, mediante uma grande capacidade de processamento de dados. Me parece que é uma definição instrumental e satisfatória que a gente pode ter a respeito do assunto. E são várias as formas de ela ser demonstrada, dela ser implementada. Nós temos vários tipos de inteligência artificial, então por isso que, inclusive, também, devido a essa variedade, é difícil a gente congregar tudo no manto de um mesmo guarda-chuva, né? Debaixo do mesmo guarda-chuva. Mas, enfim, esses seriam os conceitos de inteligência artificial como ciência, como objeto da ciência. Mas, para além de saber um conceito de inteligência artificial, seria interessante também a gente compreender algumas características fundamentais da inteligência artificial. Claro, cada autor que vocês têm a oportunidade de ler, cada professor que vai dar uma palestra, ele vai selecionar um conjunto de características diferentes a respeito da inteligência artificial. Eu selecionei 7 que me parecem bastante interessantes para a gente iniciar a compreensão do fenômeno. A primeira delas é a seguinte: inteligência artificial necessita de um hardware com alta capacidade de processamento. Na realidade, as teorias da inteligência artificial, elas são bem antigas. A gente vai ver daqui a pouco que inteligência artificial é algo mais antigo do que a gente imagina, a gente que não é da área, né? Mas elas não tinham praticabilidade na época em que foram pensadas. Então, por isso, essa demora para a implementação. Então, agora, com hardwares de altíssima capacidade, e a partir de 2021 a gente vai ter coisas incríveis sendo lançadas, né, vindo para o mercado, tornou-se possível a inteligência artificial. Ela necessita também de um software com um algoritmo ordenador lógico. Né? Ela não funciona se ela não tiver um comando humano, obviamente, e não tiver um comando
Na verdade, não precisa ser um comando humano, porque alguns algoritmos podem ser criados pela própria máquina, mas ela tem que ter um algoritmo lógico de ordenação, de comando, para o exercício de suas funções. Ela pode usar Small Data ou Big Data. Inclusive aqui, eu quando comecei a estudar a matéria, eu tinha um pouco de preconceito, porque eu achava que inteligência artificial era algo só possível de existir com Big Data. E não é verdade. Eu posso usar também inteligência artificial com poucos dados, dependendo do caso, dependendo do tipo de aplicação e dependendo do tipo de demanda que eu tenho para a inteligência artificial. Mas é claro, ele é mais eficiente com Big Data. Principalmente se a gente está falando de machine learning, de deep learning. Obviamente que a gente precisa de Big Data para conseguir um resultado efetivo, satisfatório, eficiente. Outra característica é que a inteligência artificial ela é evolutiva. A compreensão de sua estrutura, de seus mecanismos, de suas características, ela varia no tempo. Nós estamos aprendendo, evoluindo, mudando, aprimorando, implementando. Então, o que a gente entende hoje por inteligência artificial pode não ser o mesmo que a gente vai entender daqui 2 anos sobre inteligência artificial. Mas, no momento, a gente pode afirmar que uma das características estruturais da inteligência artificial é que ela não tem um raciocínio lógico. Ela não tem a capacidade autônoma de fazer raciocínios causais, de estabelecer causa e consequência. A atual inteligência artificial, a que se tornou popular, ela possui um raciocínio probabilístico, de caráter correlacional. Ela faz correlações a partir dos dados. Ela não estabelece nexos de causalidade. Os nexos de causalidade têm que ser dados pelo ser humano ao criar o software de ordenação do comportamento da máquina. A inteligência artificial atual também não tem senso comum. Ela não consegue replicar as nossas inferências, as nossas experiências. A pragmática, o universo pragmático é algo desconhecido para a inteligência artificial. Ela não tem jogo de cintura, ela não consegue reconhecer contextos de uma forma precisa. Ela tem dificuldade de entender as linguagens cifradas, as ironias, né, que são tão típicas da nossa compreensão. Entretanto, ela compensa essa dificuldade com uma capacidade muito grande preditiva e de análise quantitativa. Ela, claro, algumas pessoas, alguns autores aí estão chamando a inteligência artificial de oráculo pela sua capacidade preditiva, que realmente é muito grande. Mas ela não é um oráculo porque ela não adivinha o que vai acontecer. Na realidade, ela faz análises a partir de dados passados com a intenção de prever um futuro provável. Porque os padrões estatísticos permitem que a gente identifique uma certa repetição histórica dos fenômenos e com isso eu consigo, então, ter uma capacidade preditiva e de compreensão da realidade a partir de macros números, né, a partir de números muito grandes, é muito, muito boa, né, e com resultados muito satisfatórios. Tendo essa capacidade, por sua vez, a máquina já consegue ter a capacidade de ter intencionalidade e adaptabilidade. Ou seja, a máquina de inteligência artificial ela é proativa. Ela pode ter intenções independentemente da sua programação. Ela pode criar regras que não foram dadas pelo ser humano. Mas, a partir desse tipo de raciocínio, o raciocínio probabilístico. Bom, estabelecidas as características, nós voltamos lá para o ponto 2, que é história. Eu adoro história, então vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo, porque eu acho que a história da inteligência artificial é uma das mais legais que eu já tive a oportunidade de conhecer. Então eu vou trazer um pouquinho dessa temática aqui para vocês. História da inteligência artificial. Primeiro, qual que é a origem da inteligência artificial? A maioria dos autores estabelece como ponto inicial desse processo de incrementação
da máquina simulando a inteligência humana com o Alan Turing, com o famoso teste de Turing. Ficou muito famoso, inclusive tem filmes a respeito disso. E é verdade, o Alan Turing criou em 1950 um teste com a seguinte ideia, de que a gente conseguiria saber se uma máquina realmente replica a inteligência humana se ela consegue enganar o ser humano como se um ser humano fosse. Então ele colocou uma parede no meio, de um lado uma pessoa, de outro lado uma pessoa e uma máquina. Se aquela pessoa que está sozinha, conversando com a máquina e com a outra pessoa, não conseguisse distinguir, achasse que os dois são seres humanos, então isso significa que a máquina enganou o ser humano e, portanto, ela tem uma inteligência similar. Vejam, a gente tem aí no Google, vai achar aí alguns casos em que as pessoas dizem que já temos aí algumas máquinas que conseguem passar no teste de Turing. Mas olha, não é verdade. Claro, hoje em dia temos máquinas que conseguem simular uma conversação de forma muito sofisticada. Mas não temos ainda uma máquina que passou no teste de Turing. Não temos. Com uma conversa um pouco mais sofisticada, você consegue, evidentemente, perceber que não é um ser humano que está conversando com você. Há estudiosos da matéria que dizem que em 2029 a gente vai ter máquinas que passem no teste de Turing. O GP3 tem essa missão e está evoluindo rápido. Então, quem sabe, né? Temos que esperar aí para ver. Quem sabe nós vamos ter a oportunidade aí em 2029, não está tão longe, de ver isso acontecer. Pois bem, mas depois na década de 50 o Alan Turing criar o teste, em 56 nós temos um marco super importante, que é uma conferência sobre inteligência artificial ocorrida na cidade de Dartmouth, que foi convocada pelo John McCarthy, que cunhou o termo, na carta convite para essa conferência, inteligência artificial. A década de 50 foi uma década de muita ebulição do tema, de muita empolgação com o tema do computador em si e da inteligência artificial, que praticamente nasce com o nascimento dos computadores. Posteriormente a isso, em 1958, tivemos uma descoberta, uma criação incrível, que foi o Perceptron. O Frank Rosenblatt criou o primeiro sistema de aprendizado de máquina, que naquela época já utilizava um sistema rudimentar de rede neural, ainda que de forma linear, muito primitiva. Mas, obviamente, que com a criação do Perceptron, com as ideias do Turing, com a conferência do John McCarthy, claro que todo mundo queria tratar desse tema. A expectativa é que iriam ter grandes avanços e muito rápidos. Em 1959, inclusive, teve uma outra descoberta muito importante, que foi a descoberta do David Hubel e do Thorsten Wiesel, que criaram as primeiras redes neurais convolucionais, que é o must, que é grande teoria que é usada hoje em dia no que é de mais sofisticado em inteligência artificial. E o que fizeram o Hubel e o Wiesel? Bom, eles tinham o objetivo de tentar descobrir como que o nosso cérebro vê, como ele consegue enxergar, qual que é o processo de captação da luz vinda da imagem, entrada no cérebro e transformação em algo compreensível pelo ser humano. E daí o que eles fizeram? Isso é uma experiência prática, eles eram médicos, né? Abriram a cabeça de um gato vivo, colocaram eletrodo, quem quiser inclusive tem na internet essa experiência para ver. Colocaram o eletrodo no cérebro do gato e começaram a fazer uma experiência lá. Enfim, o resumo da questão, eles descobriram, eles conseguiram entender como funciona o nosso sistema visual, como o cérebro interpreta as imagens. Com base nessa descoberta, inclusive, eles ganharam o prêmio Nobel. Mas o fato é que, apesar dessa grande descoberta teórica, eles não encontraram nesse momento grandes resultados práticos para essa experiência. Não tinha Big Data, não tinha internet, não tinha hardware satisfatório, mas a descoberta deles fez aumentar ainda mais o investimento em pesquisa, porque o pessoal que já estava entusiasmado ficou muito mais entusiasmado ainda. Mas depois de alguns anos, sem um desenvolvimento prático da inteligência artificial, e depois de muito investimento financeiro, inclusive, econômico,
para terem descobertas a respeito do assunto, o Conselho Britânico de Pesquisa Científica encomendou para um grande cientista da época, o James Lighthill, um relatório para ele fazer um levantamento do estado da arte das pesquisas em inteligência artificial e dizer, escuta, afinal de contas, essa inteligência artificial vai sair ou não vai sair? Vamos ter realmente inteligência artificial ou não? E em 1973, o Lighthill produz um relatório chamado Relatório Lighthill a respeito do estado da arte, e a sua conclusão joga um banho de água fria no entusiasmo de todo mundo. Ele descreveu nesse relatório um cenário desfavorável para a obtenção de uma inteligência artificial útil. Ele foi desfavorável à existência de um futuro relevante para a inteligência artificial. São descobertas teóricas que não têm grande implicação. Isso, claro, foi obviamente muito ruim para o progresso da ciência. As décadas de 1970, 80 e 90 são décadas que são consideradas o inverno da inteligência artificial, com muito preconceito em relação ao tema, tratando a inteligência artificial como algo esotérico, não levando a sério, né, algo típico de ficção científica. Né? Então aí é o boom também da ficção científica no entorno da inteligência artificial. O que não impediu que nesse período a gente tivesse algumas descobertas muito interessantes, como por exemplo, em 1980, a descoberta do professor Fukushima, que resolveu usar a ideia de redes neurais convolucionais para classificar imagens, criando um computador chamado Neocognitro, mas que falhou no atingimento do seu objetivo. Foi uma ideia genial, mas que ele criou um quebra-cabeça muito interessante, mas faltava uma peça. Tinha uma fórmula matemática, uma peça lá, uma ideia que ele não teve para deixar perfeito o raciocínio. Então ninguém me deu muita bola para esse trabalho, para esse artigo do professor Fukushima, até que em 1990 o professor Ian LeCun criou a LeNet. Ele criou um sistema de inteligência artificial que fez do sistema do professor Fukushima algo viável, usando uma teoria, ligando a tese do Fukushima com uma teoria descoberta em 1986, que foi a teoria do backpropagation. Com o backpropagation, ou melhor, o backpropagation era a peça que faltava no quebra-cabeças do Fukushima. Com essa técnica de programação eletrônica, o Ian LeCun conseguiu criar um computador fantástico, tornando factível o uso das redes neurais convolucionais. Claro, em 1990 ainda faltava internet, faltava hardware para execução desse projeto. Mas mesmo assim, foi uma descoberta muito importante e reacendeu a chama dos estudos aí da inteligência artificial. Hoje, o Ian LeCun é o vice-presidente de inteligência artificial do Facebook. Bom, mas a partir daí, né, nós temos um período que as pessoas voltam a trabalhar com inteligência artificial, grandes empresas vêm a trabalhar com inteligência artificial, e então nós chegamos ao que eu chamo de momento atual, cujo marco simbólico, eu diria, é o Deep Blue, em 1997. Eu acho que todo mundo aqui viu notícias a respeito disso, a imprensa noticiou muito a derrota do Kasparov no jogo de xadrez para o Deep Blue, um computador da IBM, usando machine learning. Um computador ainda especialista, ou seja, um computador que só jogava xadrez, um armáriozão enorme, sem grande praticabilidade, mas que já demonstrou uma capacidade de simular a inteligência humana muito incrível, já impactante, chamando a atenção do mundo novamente para a inteligência artificial. E claro, de 97 até 2010, esses anos foram anos de explosão da internet e dos microprocessadores, né? Seja em silício, seja em outros materiais mais recentes. Mas o fato é que os computadores evoluíram em velocidade de forma astronômica. Isso possibilitou que, em 2012, uma equipe liderada pelo professor Geoffrey Hinton, da Universidade de Toronto, criasse o AlexNet. Por que eles criaram o AlexNet? Porque a Universidade de Stanford, uma professora lá da Universidade de Stanford, criou uma competição, o ImagiNet.
Nessa competição, a ideia era verificar qual computador iria conseguir identificar imagens. Então pegava um monte de imagem, uma mesa, outra coisa lá, e o computador tinha que identificar cachorros. E, inclusive, tinha 200 raças diferentes de cachorros para ele tentar identificar uma por uma. Será que o computador consegue fazer isso? O fato é que o computador, o AlexNet, conseguiu, e com um nível de acurácia muito superior ao segundo colocado, com 84,7% de acurácia. Usando, então, a técnica da Deep Learning, que é o uso de redes neurais convolucionais para identificar imagens. Então foi um grande salto aqui da inteligência artificial, agora não mais só do ponto de vista científico, mas do ponto de vista econômico, cultural, social, do ponto de vista do cotidiano da nossa vida. A partir daí, o mercado entendeu que realmente a gente poderia tornar a inteligência artificial algo implementável na nossa vida, em vários aspectos da nossa convivência, do nosso cotidiano. Então, e o AlexNet, na realidade, é um computador que une, né, alguns saltos científicos teóricos anteriormente dados. Né? Ele usou a tese que ganhou o prêmio Nobel do Hubble e do Wiesel, mais o Fukushima, mais o LeCun, e no momento em que ele já tinha Big Data, já tinha internet, já tinha um hardware com alta capacidade de processamento. Recuperando, portanto, todas essas teses e colocando elas em evidência. Em 2016, a Google vence o Imaginet com 96,9% de acurácia, ultrapassando a acurácia da inteligência humana na identificação de objetos. E no mesmo ano, um outro computador do Google, o AlphaGo, vence o campeão mundial de Go, que é um jogo ainda mais complexo que o xadrez. A partir de então, o Google se torna a empresa mais importante e mais sofisticada de inteligência artificial do mundo. Vejam, e o que a gente pode dizer agora, no momento mais recente, porque a gente está falando agora de coisas muito recentes, né? 2012 para cá é que virou a chave da inteligência artificial, e a evolução tem sido rápida. Então, quais são a título de curiosidade, quais foram as últimas grandes descobertas que impactam na inteligência artificial? Claro, não poderíamos deixar de fora, em 2020, o alcance da supremacia quântica. Os computadores quânticos já tinham sido descobertos alguns anos antes, mas a China conseguiu, com o seu computador Jiuzhang, ele realizar uma operação que superou em larga escala, o maior supercomputador tradicional do mundo. É importante destacar que o computador quântico se utiliza de uma física que não é a física tradicional, que não é, enfim, não vou entrar em detalhes, mas que é uma outra realidade. Com isso, esse computador de supremacia quântica, que também é um computador especialista, como era o Deep Blue, em 97, portanto não tem praticabilidade, né? Mas ele realizou em 3 minutos uma operação que, se fosse feita no melhor e mais potente supercomputador tradicional eletrônico atual, levaria 2,5 bilhões de anos. É muita diferença. É muito incrível. E agora, em 2021, a IBM, em conjunto com um pool de 5 universidades, criaram o processador fotônico, com a inteligência artificial na velocidade da luz. Ela não usa eletricidade, ela usa a luz para poder desenvolver os seus processos. E é um computador possível de operar em escala comercial, o que já vai impactar fortemente na velocidade dos computadores a partir de agora, 2021, de uma forma que a gente não consegue nem ter muita ideia, né? E é interessante se a gente pega notícias de 10 anos atrás, de 7 anos atrás, no Google a gente vê assim, olha, agora tornou-se possível, no futuro teremos um processador fotônico, no futuro todo mundo fica assim, será que teremos tal? Pois é, já tem, e agora muita gente correndo atrás para desenvolver computadores de uso em escala comercial com processadores fotônicos, o que vai dar um ganho de escala em termos de velocidade para análise de Big Data e, portanto, para desenvolvimento de inteligência artificial sem precedentes. Para vocês verem como a gente está engatinhando
na inteligência artificial. Nós estamos aqui, o que a gente tem hoje, que já é fantástico, ainda é só o começo. Bom, vou parar de falar de história antes que vocês cansem aqui da aula, mas como eu disse para vocês, é uma história muito legal. Mas eu vou falar agora um pouco de tipos de inteligência artificial. Na realidade, classificações não são verdadeiras nem falsas, cada professor pode ter a sua, mas eu vou trazer aqui aquelas que eu entendi mais interessantes, fazendo um resuminho aí, porque são várias as classificações. Eu divido em basicamente dois tipos de inteligência artificial. A inteligência artificial fraca ou limitada e a inteligência artificial forte, também chamada de ampla. A inteligência artificial fraca ou limitada é a usada atualmente. É a real, é o que faz parte da nossa realidade. O mais fantástico computador do mundo usa inteligência artificial fraca. A inteligência artificial forte ou ampla, ela por enquanto é mera especulação. São teorias. Alguns autores dizem que nós vamos alcançar um dia, outros dizem que não, que isso é mito, não vamos conseguir. Alguns dizem que vamos alcançar daqui a alguns anos, outros dizem não, nós vamos alcançar mais daqui a 300 anos. Então, a gente fica aqui só de fora observando. A inteligência fraca ou limitada, portanto a real, que é a que existe, ela por sua vez pode ser dividida em inteligência artificial que se utiliza de sistemas reativos e a inteligência artificial que se utiliza de sistemas de memória limitada. Os sistemas reativos, eles não criam memórias, eles não utilizam experiências passadas para a decisão atual, eles sempre voltam no primeiro ponto para conseguir fazer suas operações. Era o caso, por exemplo, do Deep Blue. Já sistemas de memória limitada são aqueles que eles conseguem reconhecer o passado imediato para tomar uma decisão futura, o que torna mais incrementada a capacidade de análise rápida, de tomada de decisões rápidas. É o caso dos carros autônomos. Já a inteligência artificial forte ou ampla, que ainda não existe, ela divide-se em dois grandes tipos: a inteligência artificial geral e a chamada superinteligência. A inteligência artificial geral, que ainda não existe na prática, também pode ser dividida a partir de sistemas que são chamados de cientes e sistemas conscientes. Os sistemas cientes são aqueles que estariam aptos a fazer análises causais a partir dos sentidos humanos, a partir da combinação dos sentidos humanos: visão, olfato, paladar, audição, tato. Então seriam robôs que, a partir de ter esses sentidos e ter um sistema de aprendizagem, conseguiriam chegar nas análises causais. Nós não temos ainda um computador assim, mas eu trouxe aqui a título de mera curiosidade, porque em 2018 a Universidade Tecnológica de Viena fez a cópia do cérebro de uma larva de 300 neurônios e esse cérebro foi transferido por um corpo robótico. E o corpo robótico, ele continuou desenvolvendo o mesmo comportamento do corpo biológico. Olha que incrível isso, né? Não parece para vocês bem Black Mirror? Pois é, isso já aconteceu. Claro, o nosso cérebro tem bilhões de neurônios, tal, mas, enfim, nós já sabemos que é possível transferir um cérebro, né, copiar o cérebro e colocar no robô. E o robô começou a se comportar igual a larva estava se comportando. Incrível. E aí nós temos os sistemas chamados de conscientes. Alguns dizem que seria o alcance da singularidade, é a expressão que usam para esses sistemas conscientes, que seriam aqueles sistemas que compreenderiam sentimentos, seriam capazes de autoconhecimento. Há alguns, por exemplo, o futurólogo Ray Kurzweil, que diz que em 2045 a gente vai ter máquinas assim. Mas boa parte dos cientistas diz que não, que isso não é possível, tal. Enfim. Aí eu queria pensar assim, mas que exemplo eu traria para exemplo de computadores assim?
Só em Blade Runner, só no filme Eu, Robô, só no cinema. Né? Por enquanto é pura ficção científica, nós não temos, na realidade, esse tipo de sistema. E o que seria a superinteligência? Bom, aí, a partir do alcance da singularidade, o computador poderia ele mesmo se desenvolver e adquirir uma inteligência que nós não somos capazes de compreender. Está além da capacidade humana de compreensão. Aí eu fiquei pensando também, que exemplo eu dou aqui nesse caso? Me veio à mente a Skynet, do filme Exterminador do Futuro aqui. Não sei se é muito exagerado, mas eu não conseguiria imaginar outro exemplo aí de um computador com super inteligência, né? Desafiando a capacidade humana. Pois bem, vamos em frente. Agora que a gente viu os tipos, vamos tratar de um assunto super interessante que é a machine learning, que é o aprendizado de máquina. Na realidade, historicamente, várias correntes paralelas, até conflitantes, defenderam diferentes mecanismos, por sua vez, de alcançar a inteligência artificial. Então, uma tendência afirmava que a gente iria criar a inteligência artificial a partir dos sistemas lógicos, causais. Outra corrente dizia que seria através do aprendizado de máquina a partir de um juízo de probabilidades. Venceu, aí, nos últimos 30 anos, a corrente do aprendizado de máquina a partir de um raciocínio probabilístico. É essa corrente que hoje em dia é a corrente vitoriosa. É assim que a gente conseguiu a inteligência artificial atual. Essa inteligência artificial atual, probabilística, fundada no aprendizado, a partir de dados, ela justamente é orientada pelo data science. Ela faz engenharia de características. O que antes era feito de forma manual, agora o computador é capaz de fazer de uma forma infinitamente superior ao ser humano. O supervisor, o cientista, dá as características de um determinado elemento para a máquina e a máquina tenta encontrar o elemento sugerido, compreender o elemento sugerido, compreender as características, padronizar, classificar, o que é muito interessante. Mas tudo isso é feito com base na estatística. É matemática a partir de dados e classificações. E aí nós temos várias formas de fazer isso, que a gente, como jurista, tem uma dificuldade enorme de compreender. Né? E que tem nomes esquisitos ainda para esses processos. Tem o modelo de árvores de decisão, baías ingênuas, floresta aleatória. Né? Eles costumam dar nomes que para nós, para mim, pelo menos, são um pouco estranho. Mas eu não vou entrar nesses detalhes técnicos, até porque eu também não entendo. Né? Chega um ponto em que é o meu limite para entender, porque eu não tenho formação em matemática, então não é fácil a compreensão. Chega um ponto que, sem dúvida nenhuma, vai ser incompreensível para nós, salvo se a gente for lá e começar a estudar computação, matemática, estatística. Né? Entretanto, apesar dessa dificuldade técnica, nós temos que entender, e é possível entender minimamente esses sistemas para a gente poder regular, para a gente poder utilizar sistemas de forma confortável, ética, segura, compreensível. Então, não adianta. A gente não dá para dizer que só entendendo de hermenêutica jurídica a gente vai entender desses processos. Nós temos que dar um passo a mais, rumo à interdisciplinaridade, notadamente em relação às ciências exatas, o que, convenhamos, não é algo muito afeto a nós juristas em geral. Né? Tem exceções, mas em geral a gente estuda história, sociologia, ciência política, no direito, né? Quando a gente tem estudos interdisciplinares. Agora temos que partir para as exatas. Né? Me parece que é algo que não tem volta. Bem, considerando isso, eu selecionei aqui os 3 modelos que me parecem os mais importantes de aprendizagem de máquina. Tem outros modelos. Eu trouxe os 3 que me parecem os mais importantes, os mais significativos, para dar uma explicação geral, que é a aprendizagem de máquina supervisionada, a não supervisionada e o famoso Deep Learning. Bom, a supervisionada. Como que funciona a aprendizagem de máquina supervisionada? Bom, o cientista ele coloca dados que são chamados de dados de input, que são classificados a priori. O cientista dá essa classificação
para a máquina, dá essa padronização dos elementos que ele quer que a máquina leia. Eles são, portanto, rótulos previamente estabelecidos. E ele também estabelece aquilo que ele quer na sua saída. Quais são as saídas? O que ele quer que a máquina compreenda a partir daqueles rótulos. Então ele tem um banco de dados grande, tem os elementos rotulados e faz com que a máquina faça o cotejamento. A máquina faz várias iterações para conseguir, rótulo elemento, tentar compreender esses elementos. O conjunto total das iterações é uma época, quando a base de dados ela é toda verificada pela máquina. E claro, são estabelecidas demandas de output, porque o que se quer saber? Quer que a máquina saiba a diferença entre os objetos rotulados, conheça a diferença de rótulos. Ao final, se a máquina acertar 30%, não é muita coisa. Ah, acertou 80%. Ah, que legal. A máquina já está num nível de probabilidade de acerto muito grande, 80%. Ah, mas eu quero mais. Então eu vou lá, ajusto a máquina, rodo mais uma época, vejo onde eu posso ajustar para eliminar erros e busco uma maior acuidade. Ao final, eu cheguei a 90%. Putz, um índice ótimo, não consegui além, ajusta a máquina, mas o máximo que a máquina consegue é 91,2% de acurácia, de precisão. Então, a máquina já está pronta porque ela vai me dar um resultado em que muito provavelmente vai ser certo quando ela for etiquetar os elementos. Daí, a partir da máquina tendo aprendido, eu começo a usar ela na prática. Eu vendo para o meu cliente, eu cedo a máquina, e daí o cliente vai usar na sua base de dados para que a máquina etiquete, identifique, com uma probabilidade de acerto grande, ainda que não 100%. Pode ser que seja, mas não necessariamente. Às vezes ela lida com algum tipo de margem de erro. A grande questão do aprendizado de máquina é tentar reduzir ao máximo a margem de erro da máquina. Mas ela sempre está lidando com o juízo de probabilidade, então o erro sempre mantém-se possível de acontecer. Já o sistema de aprendizado não supervisionado, ele funciona quase do mesmo jeito, não tem grandes questões aqui a mais a dizer. A inteligência artificial não supervisionada, entretanto, ela analisa os dados de input fornecidos sem ter os rótulos. Ela vai tentar criar os rótulos, entender os padrões de forma autônoma. Portanto, é um sistema de machine learning mais impactante, devido à maior autonomia da máquina. Claro, o cientista vai acompanhar todo esse processo. Esse nome não supervisionado parece que a gente deixa a máquina sozinha lá, ela que se vire. Não é assim, o cientista está acompanhando tudo. O não supervisionado quer dizer só que a gente não tem todos os rótulos estabelecidos de forma a priorística. Mas o cientista vai ter que ter algoritmos de recomendação, agrupamento, segmentação, e a máquina vai identificar ordens e padrões naquele mesmo esquema que eu mencionei, falando da supervisionada. E por último, nós vamos tratar do Deep Learning, que é a mais impactante, a mais autônoma das aprendizagens. Mas antes de entrar no assunto, é importante só destacar que a gente está trabalhando essa matéria do ponto de vista didático. Nós estamos colocando os modelos em caixinhas. Entretanto, na prática, os sistemas de inteligência artificial costumam utilizar vários modelos em combinação. Sistemas lógicos, sistema de aprendizado de um jeito, aprendizado de outro jeito, dependendo da demanda que quer. Então, na realidade, não é assim que funciona tudo isoladamente. Em geral, é tudo combinado, com várias formas de combinação para eu ter o resultado que eu quero. Mas o fato é que a Deep Learning trabalha com camadas mais profundas de análise. Ela consegue autonomamente extrair dados e características e entender quais características que interessam e quais não interessam. Porque geralmente o supervisor diz o que interessa e ela vai encontrar. Ali não. Ela vai ter que descobrir o que interessa ou não interessa. Ela trabalha com modelos paramétricos de várias camadas. A fórmula da Deep Learning é uma coisa assim imensa, complexa. Ela usa redes neurais artificiais e, na realidade, acaba tendo, obviamente, uma excelente capacidade de criar sistemas de predição, por exemplo. E ela exige Big Data,
exige alta capacidade de processamento de dados. Né? Você tem que ter uma GPU forte para conseguir processar o aprendizado de máquina com Deep Learning, mas os resultados podem ser bem satisfatórios. Mas sempre pensando que a inteligência artificial é algo customizável. Então, você tem que ver qual objetivo que você quer. Para alguns objetivos, Deep Learning não é necessário, não é adequado. Um outro sistema é muito melhor, o sistema lógico, às vezes, para resolver o teu problema, que não precisa de Deep Learning. Porque você tem que ver se casa o teu objetivo, a tua demanda, com esse tipo de inteligência artificial. Mas, se casar, realmente há uma capacidade de predição e de análise da realidade muito grande, porque ela trabalha com um grande conjunto de dados e consegue aprender autonomamente. Nós temos vários tipos de redes que são usadas na Deep Learning. Eu não vou entrar em detalhes, mas a título de mera curiosidade, porque caso vocês ouçam, leiam sobre isso, é interessante já ir conhecendo um pouco essas expressões, né, que são os tipos de redes usados. Né. Tem vários também, eu destaquei aqui os 4 principais, que são as redes neurais tradicionais, as redes neurais recorrentes, as redes neurais convolucionais e as redes adversariais generativas. Né. As redes neurais convolucionais são muito utilizadas para o reconhecimento de imagem e para o reconhecimento e para a programação de linguagem natural. As redes adversariais generativas são muito utilizadas para jogos. Né. E o fato é que, hoje em dia, a Deep Learning tem sido usada para criação de coisas incríveis. Né. Por exemplo, a NVIDIA ela criou o primeiro mundo virtual feito por inteligência artificial, sem nada desenhado ou copiado. Então você olha o filme, parece que você tem um filme da realidade, mas não, ele é totalmente fictício. E você não consegue diferenciar realidade de ficção. Isso é um problema, inclusive, porque agora nós temos a deepfake, por sua vez, ou seja, as mentiras, né, criadas a partir desse sistema, e você não consegue diferenciar. Você tem um vídeo lá com uma pessoa, você coloca o rosto de outra pessoa naquele vídeo, e parece que aquela outra pessoa estava no vídeo quando não estava. E é quase impossível para o ser humano conseguir identificar o que é real, o que é ficção. O que torna algo muito perigoso. Por isso, é absolutamente necessário uma regulação muito intensa do uso muito intensa desse problema, né, da deepfake e do uso em geral da Deep Learning. Bom, agora que eu expliquei um pouco, né, esse mundo, maravilhoso mundo da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, vamos voltar um pouco de novo os olhos para a regulação jurídica da inteligência artificial. Eu selecionei alguns temas, também teria muita coisa para falar, mas a gente não tem tempo aqui. Essa é uma pequena amostra do nosso curso. Então, eu fiz um recorte para tratar da regulação jurídica da inteligência artificial a partir, primeiro, dos princípios éticos da inteligência artificial, depois, a questão da explicabilidade, depois alguns usos no direito e, por fim, uma breve menção ao Poder Judiciário. Vamos aos princípios éticos da inteligência artificial. Isso é muito importante, porque se por um lado a inteligência artificial nos abre as portas para coisas inimagináveis e muito positivas, algo que vai nos trazer desenvolvimento, qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, por outro lado ela traz perigos muito grandes, como quase toda descoberta científica, né? Notadamente na área ética. E quem que tem que estudar isso? Quem que tem que discutir isso? Nós, juristas. Outros podem discutir também, mas nós, sem dúvida, nossa responsabilidade de criar regras, de discutir o que se pode fazer, o que não se pode fazer, em que termos se pode, em que termos não se pode ou deve fazer. E o pessoal tem começado a discutir isso, várias instituições, governos, órgãos, entidades internacionais têm discutido os princípios éticos, mas eu destaquei só um deles, um conjunto, que são os da Comissão Europeia, de 2019, porque me parecem bem interessantes e têm sido bastante usados, replicados, né, por outros sistemas. Sistemas de soft law, inclusive, que vem discutindo muito essa questão da inteligência artificial, porque existem muitos perigos. A gente acredita que com a inteligência artificial, por exemplo, a gente vai ter mais objetividade, mais isonomia na aplicação do direito. Pensa, olha, com uma máquina dando uma decisão ao invés do juiz, talvez eu consiga finalmente imparcialidade.
que é algo que hoje em dia está muito em voga, né? Uma discussão sobre imparcialidade. Mas será? Será que realmente ela vai nos dar imparcialidade, objetividade, isonomia como nós queremos? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Nós temos que discutir esse assunto. Não há uma resposta fácil. E a Comissão Europeia, então, de qualquer forma, para início de discussão, estabeleceu aí um conjunto de princípios, como respeito à autonomia humana, prevenção de danos, equidade, explicabilidade, ação e supervisão humana, transparência, diversidade, não discriminação, bem-estar social e ambiental e responsabilização. Parece um conjunto bem posto de questões. Como isso vai ser aplicado à inteligência artificial é algo que a gente vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu tenho visto alguns autores, alguns professores dizendo, na verdade não é de hoje, não é por causa da inteligência artificial, mas com a inteligência artificial mais ainda, dizendo que a gente vai precisar de novos institutos para o direito administrativo, para o direito em geral, porque os institutos velhos não dão conta. Não é isso. Claro que dão conta, a questão não é essa. De que o problema é que os institutos velhos não servem mais. A questão é, nós temos uma realidade totalmente nova. Nós temos objetos novos. Nós temos interações novas que não eram conhecidas pelo direito. O que a gente vai precisar não é mudar os institutos, nós vamos precisar criar institutos próprios para essa nova realidade. Essa é essa a questão. Então, às vezes alguns princípios eles existiam de uma forma, agora eles vão ter que existir de outra forma, quanto mais a gente evoluir nessa seara. E eu não vou ter tempo, entretanto, de desenvolver muito essa temática, que é uma temática super importante. Um exemplo da importância dessa temática foi o caso que ocorreu em 2016, 2017, com a TEI, que foi um robô artificial criado pela Microsoft para atuar no Twitter e conversar com adolescentes. Esse sistema de inteligência artificial da Microsoft ficou no ar 24 horas, nem isso, e foi tirado do ar porque ele muito rapidamente se tornou racista, homofóbico, antissemita. Porque ele, na realidade, copiou, potencializou a realidade nossa, que é uma realidade racista, que é uma realidade homofóbica. Mas, como as pessoas têm bom senso, elas se prendem, né? Elas conseguem ter travas. A máquina não tem essas travas do bom senso, né? Essas inferências. Então ela se tornou objetivamente, né, algo que nós não queremos. Né? Por isso o projeto foi cancelado, foi um escândalo na época. E inclusive esse fato foi um dos que deu o start para a intensificação da discussão da questão ética na inteligência artificial. No Brasil nós não temos lei que trata do assunto, mas nós temos algumas normativas. Eu não vou trabalhar todas, mas a título de curiosidade menciono a resolução 332 do CNJ, que é de 2020 agora, e que estabeleceu um conjunto de regras para a aplicação da inteligência artificial no judiciário. E eu vou destacar só alguns pontos. A gente não tem tempo aqui de trabalhar com detalhes, o que seria interessante de tratar, mas um ponto importante da resolução do CNJ é a forte restrição que eu identifiquei ao uso de inteligência artificial na esfera penal. E eu estou de pleno acordo. Eu sou muito otimista e favorável com o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Inclusive para fazer sentença, para fazer decisão. Mas na esfera penal, na esfera sancionatória, nós temos que ter uma cautela muito maior quando discutimos essa possibilidade. E também a resolução parece ser muito restritiva na questão do reconhecimento facial, o que eu acho que é muito positivo, porque nós temos que ter cautela também, não só com a proteção dos nossos dados, mas notadamente os dados biométricos e principalmente a questão do reconhecimento facial. Vejam, se nós tivéssemos uma democracia plena, um Estado de Direito intacto e a todo vapor, eu talvez achasse que nem tem tanto problema. Mas a gente sabe que não é assim. Vejam a crise do Estado de Direito brasileiro. Vejam a nossa democracia
toda hora sendo ameaçada pelas próprias instituições. Então, uma democracia frágil como a brasileira, constantemente em risco, a partir das pretensões autoritárias, inclusive de alguns agentes públicos eleitos, eu tenho muito medo de um sistema de reconhecimento facial pleno. Muito medo, porque ele pode ser utilizado para o cometimento de arbitrariedades. E já temos alguns exemplos aqui de busca, não sendo inteligência artificial, mas de coleta de imagem e mau uso de coleta de imagem nessas câmeras aí que estão no espaço urbano, até engraçados às vezes, né? Ruins, mas às vezes a gente tem que rir de algumas tragédias. Mas o outro ponto da resolução é também o uso preferencial de código aberto. Então a resolução fala, olha, nós temos que usar preferencialmente código aberto. Mas notem o X da questão. A resolução fala uso preferencial, o que significa que não está proibido o código fechado. Olha só que interessante. Isso pode suscitar várias questões. Vamos aí em frente. A questão da explicabilidade. Bom, como eu disse, eu não tenho tempo para tratar todos os princípios, mas eu vou destacar um, porque eu acho que é um princípio muito interessante de a gente falar um pouquinho aqui, agora que nós estamos indo para a nossa reta final da aula. Vejam, eu diria que nós temos dois grandes modelos de explicabilidade da inteligência artificial. A caixa branca e a caixa preta. A caixa branca é aquela facilmente legível e interpretável. Nós conseguimos entender tudo com o que ocorre, ela só usa códigos abertos, tranquilo. A caixa preta, ela tem algum grau de obscuridade. E pode ser por motivos diferentes. Ora, ela pode ser obscura porque ela usa um código fechado. Ora, ela é obscura porque a gente tem uma dificuldade mesmo de explicar o processo, porque o processo é incompreensível para o ser humano. E esse é um assunto que dá pano para manga. Tem alguns programadores, tem um pessoal da ciência da computação que diz que tudo é explicável. Tem outros programadores e pessoas da ciência da computação que dizem que tem uma parte que é inexplicável. A gente fica no meio aqui, eu toda hora vou às vezes um pouco para um lado, às vezes um pouco para o outro lado. Mas eu estou convicto em que, principalmente quando a gente fala de redes neurais artificiais, algumas delas nós não vamos ter como explicar exatamente como ela chegou no resultado obtido. Então, isso é um problema. Nós vamos poder usar caixa preta, vamos poder usar redes neurais artificiais na administração pública, caso a gente realmente chegue à conclusão de que é uma parte dela que não é explicável? Talvez sim, não é? Até porque explicabilidade não é um conceito tão restrito. Né? Talvez certas explicações técnicas não sejam relevantes para o direito. Na motivação do ato, atualmente, né, isso já acontece, alguns detalhes técnicos talvez não sejam tão importantes para a motivação do ato. Não é? Sim ou não? Fica aqui a questão para a gente poder debater depois. Mas, o que é explicável? Se a gente for no CERN, se a gente precisar tomar uma decisão com base em inteligência artificial, ou se a inteligência artificial tomar uma decisão por nós, agentes públicos, juristas, administradores, juízes, o que a gente teria que explicar? Bom, algumas coisas são explicáveis, como os passos da execução, o algoritmo lógico de ordenação, os dados utilizados, a descrição dos resultados, as decisões de programação e reprogramação, os resultados do processo de aprendizagem, tudo isso é explicável, normalmente, mesmo no caso de caixa preta a gente poderia. E essa é uma questão tão importante que agora, em 2020 também, a primeira jornada de direito administrativo da Justiça Federal fez um conjunto de emendas e uma delas é sobre isso, afirmando, né, que a decisão administrativa robótica deve ser suficientemente motivada, sendo sua opacidade motivo de invalidação. Vejam, de acordo, estou de pleno acordo, mas não explica muito, né? Suficiente motivada, mas o quanto que é a motivação suficiente? Eu não sei, a súmula não me ajuda. Né? Eu tenho uma realidade nova, novos problemas de indeterminação e que caminham para fora do direito. Essa que é a realidade. Né? Então, opacidade. O que é opacidade? Eu não saberia dizer. Né? Então, a súmula é ótima, estou de acordo, mas convenhamos que ela não resolve muita coisa não.
Vamos em frente. Usos no direito. Vejam, não é uma novidade a ligação entre inteligência artificial e o mundo do direito. Já existe a Associação Internacional de Inteligência Artificial e Direito desde a década de 1980. O primeiro artigo sobre inteligência artificial foi publicado em 1977, dos professores Bruce Buchanan e Hedrick. E, claro, mas o fato é que a gente, apesar de a gente já estar discutindo isso desde a década de 70, o assunto explodiu de uns anos para cá, e eu já expliquei por que para vocês. Foi com as descobertas que a gente teve e com a evolução do Big Data, da internet e dos sistemas de processamento, do hardware. Então o assunto explodiu. 2012 é o marco, então a gente está aí com quase 10 anos, vamos fazer 10 anos em que realmente a coisa tomou grandes proporções. E aí, inclusive no direito. Hoje em dia nós temos várias law techs, vários escritórios de advocacia usando inteligência artificial para peticionar. Sistemas como a UpJuris, da UpLexis, algoritmos como o Docket. Nós temos, por exemplo, o caso da Core Inteligência Artificial, que é uma parceira do Instituto Bacelar, cuja CEO é a Carla Capela Moraes, que fez uma palestra aqui. A palestra está disponível no YouTube para vocês verem, se quiserem, aqueles que não assistiram na oportunidade, e que realmente, através da customização do Watson, o sistema da IBM, oferece serviços de inteligência artificial super interessantes para os operadores do direito, notadamente para os advogados. Nós temos programas que elaboram decisões judiciais. Na Argentina tem o Prometeia, que é o mais avançado desses sistemas. Um pioneiro e até prêmio internacional. O professor Juan Corvalán, que é o professor da Universidade de Buenos Aires, é um dos que estão envolvidos com esse projeto. Já veio falar também para a gente no nosso grupo de pesquisa e tem artigos publicados muito interessantes na revista. Aqueles que tiverem curiosidade de ler mais sobre direito digital, já faço uma propaganda aqui do International Journal of Digital Law, que eu coordeno. É só ir no Google, vocês encontram com vários artigos interessantes, inclusive artigos do professor Juan Corvalán sobre inteligência artificial e sobre o Prometeia, que é um grande sistema que auxilia a elaboração de decisões judiciais. Enfim, quais os temas, dentro desse contexto em que o uso já é presente, já faz parte da nossa realidade, quais os temas, a título exemplificativo, em que a inteligência artificial está ou pode ser usada na atualidade? Bom, em primeiro lugar, a dosimetria da pena. Ela já é usada em vários lugares nos Estados Unidos. Os estados dos Estados Unidos já usam o sistema, o que é muito complicado e perigoso. Eu não sou favorável a sistemas principalmente o modelo, o Compass, que é o computador usado nos Estados Unidos, que na realidade usa um código fechado, porque é um código comprado de uma empresa privada, que não quer dizer qual que é o código, porque alega segredo comercial. É uma coisa, parece incrível. Incrível no sentido negativo agora, bem negativo. Eu não consigo imaginar a possibilidade de um juiz aplicar a pena a um sujeito que foi calculada, cuja decisão foi estabelecida por uma máquina cujo código é fechado porque ele é segredo da empresa privada. E vejam, as prisões estão sendo decididas, se prende ou se solta por máquinas. Então, eu acho uma coisa muito complicada, eu sou muito cético, mas a princípio no Brasil o CNJ permitiu essa possibilidade. Logo, eu acho que a gente vai ver isso acontecer. Decisões em smart contracts, você pode ligar, por exemplo, blockchain e inteligência artificial. Nós temos uma disciplina aqui no nosso curso de especialização em Direito Digital e Governo Eletrônico só sobre smart contracts, falando de blockchain. Nós temos também possibilidade de mediação e arbitragem por máquina, chatbox para atendimento ao usuário no caso de prestação de serviços públicos, para elaboração de decisões judiciais, já comentei, para análise de risco em políticas públicas, para compliance e sistemas de combate à corrupção. Isso já está sendo muito comum, usar a inteligência artificial. Ela é muito eficiente no combate à corrupção, cada vez vai ficar mais difícil, porque
os sistemas conseguem identificar as fraudes, falhas e encontrar os seus autores muito facilmente. No caso da Lindb é muito interessante, porque uma das grandes discussões da Lindb né, o fato de que ela traz o consequencialismo para dentro da decisão jurídica. E eu contestei, muita gente comenta um artigo escrito sobre essa temática do consequencialismo, não é uma coisa fácil. Precisa ter um oráculo para prever quais são as consequências, como é que a gente sabe? Mas, a partir de sistemas de machine learning, particularmente deep learning, nós podemos começar a ver cenários hipotéticos. E aí a análise de consequências começa a ficar factível a priori da prática do ato. É algo muito interessante, algo para se pensar, o casamento da Lindb com a inteligência artificial. Das decisões, né, eu falo da Lindb porque ela trouxe consequencialismo, mas claro, das decisões públicas, né, justificadas a partir das suas consequências e não dos seus princípios, com análise de previsão de consequências a partir de uma máquina. Olha que interessante. Um tema aí para uma bela dissertação de mestrado. Bom, temos também possibilidade de relatórios de impacto, regulatório, usar para cibersegurança, para logística de serviços públicos. Eu estou agora com um projeto de pesquisa sobre regulamentação de drones, que é muito interessante, que vai estudar essa seara. Então, assim, vários exemplos, eu trouxe alguns aqui só para suscitar aí, instigar o interesse de vocês a respeito dessa matéria. Mas o fato é que nós não temos projetos de lei, nós não temos leis ainda a respeito disso. Temos alguns projetos de lei, como o projeto de lei 5691 de 2019, o projeto de lei 51 de 2019, que trabalharam esse assunto, porque esse assunto precisa ser regulado. E agora, o mais recente, o projeto de lei 21 de 2020, que é estabelecer princípios, direitos, deveres e governança da inteligência artificial. Aqueles que tiverem maior interesse, eu sugiro que dê uma lidinha nesse projeto e vai entender mais ou menos o que o nosso legislador está pretendendo nessa seara da legislação, da normatização sobre o uso da inteligência artificial no Brasil. Então, chegamos ao último tópico da nossa aula especial do dia de hoje. Vejam, tem algumas coisas que a impressão que dá é que nós brasileiros não aprendemos, né? O CNJ permitiu que os 92 tribunais brasileiros desenvolvessem o seu próprio modelo de inteligência artificial. Veja, eu acho isso muito contraprodutivo. O Tribunal de Contas da União, ele já avaliou que não implementar um sistema único de processo eletrônico custou ao Brasil cerca de 374 milhões entre 2013 e 2017. E aparentemente o judiciário não aprendeu. Porque, de novo, os tribunais podem criar os sistemas de forma que quiserem, cada um independente do outro, não dando sistematicidade ao processo. O que gera um sério problema de falta de interoperabilidade. E não existe uma política clara para o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário brasileiro. Os tribunais não estão interagindo adequadamente com o CNJ e mesmo com outros tribunais no desenvolvimento de ferramentas que possam ser intercambiáveis. Claro, há a colaboração de alguns tribunais, mas esse projeto ainda é lento e meio descoordenado, apesar até das iniciativas interessantes do CNJ. Mas o fato é que muitos tribunais não adotaram o sistema eletrônico do PJE e corre o risco de ficar fora desse diálogo aí sobre as ferramentas de inteligência artificial, que são coordenados pelo CNJ. O CNJ, por sua vez, está tentando resolver isso por meio de API. Ele criou um modelo que é o chamado de MINI, que é o Modelo Nacional de Interoperabilidade, para tentar, digamos assim, criar um intermediário, um agente intermediário entre dois sistemas que são independentes, autônomos. É um ponto de ligação. Ao invés de eu ter o mesmo sistema em todos, o que seria o ideal, eu poderia ter sistemas diferentes, mas eu teria um API de ligação. Mas enfim, esse processo é um processo que está muito no início ainda, e o ideal, na minha ótica,
fosse o Poder Judiciário tivesse um sistema único, que tivesse total, ou um conjunto de sistemas que tivesse total interoperabilidade. Então, a título de curiosidade, o Supremo Tribunal Federal tem o Vitor, o Superior Tribunal de Justiça tem o Sócrates, o Tribunal do Acre tem o Leia, Alagoas Hércules, Minas Gerais Radar, Pernambuco Elis, Rondônia Sinapses. São sistemas de inteligência artificiais particulares, criados, específicos de cada tribunal, e que fazem coisas diferentes. Então, cada sistema desses, ele tem peculiaridades. Ele é desenvolvido para um determinado propósito. Não são sistemas genéricos que fazem tudo, todos fazem a mesma coisa. Cada qual tem sua funcionalidade, porque foram criados de forma autônoma. O talvez mais bem desenvolvido deles seja o de Rondônia, que é o Sinapses, que ele tem um alto nível de adaptabilidade e talvez seja justamente a plataforma para o desenvolvimento do PJE no tocante às ferramentas de inteligência artificial. Estamos com essa expectativa. O CNJ está com um projeto muito interessante que é o Inova, que é a criação de um laboratório de inovação para o processo judicial eletrônico, no sentido de ser um acelerador de inteligência artificial dentro do contexto do PJE. Estamos aguardando aí o que vai surgir, mas logo teremos, não tenho dúvida, uma nova revolução do judiciário com a inteligência artificial. O Tribunal de Contas da União também tem vários projetos, que eu não tenho tempo aqui de comentar, mas já está há tempos estudando essa matéria. E a título de curiosidade, nós temos o EPING, que é um sistema criado pelo governo federal para tentar justamente fazer essa padronização, essa sistematização da inteligência artificial a partir de uma iniciativa da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, quem quiser pode depois tentar estudar um pouco esse processo que está avançando nos últimos tempos, aí não parou, apesar de todo esse momento peculiar que nós estamos vivendo, e que, em certa medida, apesar de ser um momento terrível, obviamente, para todos nós, um momento de pandemia, o fato é que, para as tecnologias, acabou sendo um momento de impulsionamento. É por isso que eu estou muito voltado a essa matéria e incentivo muito que nós, juristas tradicionais, os alunos, meus professores, vão atrás de conhecimento em direito digital, porque a realidade está batendo a porta e depois da pandemia, não tenho dúvida que as coisas vão se acelerar ainda muito mais. Mas essas eram as considerações que eu queria fazer para vocês a respeito da matéria. Eu gostaria de finalizar destacando que todas essas grandes descobertas a respeito de inteligência artificial da década de 50 até os anos 2000 foram realizadas por professores. Elas não foram feitas pelas empresas do mercado. E houve muita resistência do mercado, inclusive, que queria sempre lucro rápido, e demorou décadas para a gente conseguir ter algum tipo de praticabilidade em teorias incríveis que foram desenvolvidas por cientistas que estudavam ciência pela ciência, e não para dar respostas ao mercado, como hoje em dia a gente é muito cobrado, infelizmente. Então, foram as universidades, com muito financiamento estatal, que possibilitaram o que a gente tem hoje. Hoje, claro, de 15 anos para cá, quando o nível de economicidade, de praticabilidade da inteligência artificial estourou, obviamente que as empresas começaram a investir nisso. Hoje em dia, de 15 anos para cá, as empresas privadas estão investindo muito em inteligência artificial. Pessoal, quem quiser saber mais sobre o assunto, venha fazer o curso. É importante vocês se prepararem para essa nova onda que vai ser uma onda arrasadora. É importante se tornar um profissional adaptado aos novos tempos. Incremente seu currículo. E eu acho que o curso de especialização em Direito Digital e Governo Eletrônico pode ajudar vocês nesse processo. O Instituto Bacelar está esperando por vocês. E agora eu estou esperando as perguntas que possam ter surgido aí na minha exposição. Estou à disposição.